Deus, né? Porque não adianta você conhecer a palavra e não ter tempo a Deus. Então, é motivo de alegria, irmão. O irmão Lula convidou para mim trazer a palavra, eu estava meditando, e Deus colocou no meu coração aqui, irmão, Marcos capítulo 5, versículo 21. É uma palavra bem conhecida, irmãos. Deus, eu creio que Deus vai falar fortemente no nosso coração. Que Deus possa abençoar a vida de cada 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajudou-se ele uma grande multidão, e estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha te imponha as mãos, para que saia e viva. E foi ele e o seguia uma grande multidão que apertava. E uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes ainda pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se e para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disse aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E olhava ao redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus, disse-lhe toda a verdade, e disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste mal. E estando ela ainda falando, chegou a alguns dos príncipes da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta, para que invadas o mestre. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia! Irmãos, é uma palavra bem conhecida. O tema dessa mensagem aqui, dessa noite, é: a fé e uma atitude gera milagre. Porque se nós não tivermos fé e não tiver atitude, não vai gerar nada, irmão, nas nossas vidas. Aqui no capítulo 5 de Marcos, a Bíblia vai relatar 3 milagres extraordinários de Jesus Cristo. Ele vai chegar aqui diante, aqui, a Bíblia fala que Jesus, aqui no capítulo 30, Marcos capítulo 34, versículo 35, Jesus falou: é necessário passarmos a outra margem. E a Bíblia vai dizer que levanta no mar, vem um vento forte e vem sobre aqueles discípulos, e eles temem a Deus e eles clamam a Jesus. Jesus está dormindo no barco e eles clamam a Jesus, e Jesus vai lá, acalma a tempestade, aquieta o mar, e Jesus fala: homens de pouca fé. Você imagina Jesus falando isso aí, homem de pouca fé, porque Jesus, ele estava indo para um lugar para libertar uma pessoa que estava ali em Gandara muitos anos, porque a Bíblia vai dizer que esse demoniado de Gandara, ele vivia de lugar em lugar, ele pulava na água, ele pulava no fogo. Aleluia! E nada acontecia, ele prendia ele no lugar e ele saía. E quando Jesus chegou, irmão, nesse capítulo 5, uma coisa que mais me chama a atenção nessa palavra, nesses 3 milagres aqui, é que os 3 milagres que aconteceram na vida desses jovens aqui, eles 3 se prostraram, irmão. Para acontecer algo na minha e na tua vida, a gente tem que se prostrar a Jesus. A Bíblia vai dizer que quando o demoniado chegou até Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se prostrou diante do Criador. Sabe por quê, irmão? Quando você se prostra diante de Jesus, você está reconhecendo que você é criatura e você está diante do Criador. Então, irmão, a gente tem que aprender. Aleluia. A gente chegar diante de Deus, aí temos que se prostrar primeiro. Para a gente se prostrar, a gente tem que ter fé. E para a gente ter fé, a gente tem que ter atitudes. A Bíblia vai dizer então que uma mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, ela passou por aquela situação em 12 anos. A Bíblia não relata, mas eu posso entender que aquela mulher bateu em muitas portas. Aquela mulher, se tivesse hoje um monte de ministério igual tem hoje, eu creio que ela tinha ido de todos os ministérios. A Bíblia vai dizer que ela bateu em todas as portas, e a pior, ela foi em todos os médicos, ela foi em todos os lugares que existia, que talvez tivesse a posição de uma cura,
Mas um dia ela entendeu que o milagre dela só podia vir por Jesus Cristo. Mas, irmãos, o que mais me chama a atenção é que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa mulher, ela ouviu dos feitos de Jesus, porque era impossível estar em Jerusalém e não ouvir os feitos que Jesus fazia. Jesus, onde ele passava, acontecia milagre. Porque muitas das vezes, irmãos, não acontece milagre na minha e na tua vida, por incredulidade. Porque a Bíblia fala que Jesus foi impedido de fazer milagres ali no capítulo de João, no capítulo 7 de João, porque o povo não crê em Jesus. Aí Jesus vai falar bem assim, ó, não há profeta bem-vindo na casa, porque as pessoas não dão honra para o profeta, porque se muitas das vezes, irmão, as pessoas não honram as pessoas de dentro de casa, dentro da igreja, e honram as pessoas que vêm de fora. Talvez a pessoa nem prega muito, mas a pessoa vem de fora, o homem exalta ela, mas não, irmão, tem que dar crédito para as pessoas que estão dentro da casa. Deus, ele quer levantar pessoas nessa igreja, irmão. Deus quer levantar pregadores, Deus quer levantar missionários, Deus quer levantar levitas nessa igreja. Aleluia! Porque muitas das vezes, irmão, nós temos nessa igreja aqui, é muito bom você, hoje tem um pregador diferente, hoje a irmã Miriam prega, hoje a irmã Daíra prega. Se a gente cada dia, irmão, a gente buscar o Senhor, cada dia, aí não, eu quero fazer a obra do Senhor. Quando Jesus, ele nos resgatou, Jesus, ele deu uma ordenança para o discípulo, e de fazer discípulo, irmão. Quem quer fazer discípulo? O que você aprende, você ensina as pessoas, para que as pessoas possam ensinar outras pessoas. Mas as pessoas não explicam a palavra para outras pessoas. Será que ela tem inveja da pessoa você sabe mais que a outra? Não, irmão, nós temos que fazer o índio do Senhor, nós temos que pregar a palavra às pessoas, mas nós temos que ensinar também. Jesus é uma igreja comprometida, uma igreja que adora Ele em espírito e verdade. E a Bíblia vai dizer aqui, irmão, que a mulher, Jairo chegou ali, a Bíblia vai dizer que a filha de Jairo estava doente, estava enferma. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vê falar de Jesus, essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela ouve falar de Jesus, e ela fala, se eu apenas tocar na sua orla, eu vou ser curada. Imagina a fé dessa mulher, irmão. Se ela tocar na orla de Jesus, ela falou, eu não vou conversar com Jesus, eu não preciso abraçar Jesus, eu apenas tocar em sua orla, eu vou ser curada. Nós todos sabemos, se nós for buscar os historiadores relatam, que essa mulher, antigamente, a mulher que ela tinha um fluxo de sangue, ali em Levíticos fala, no capítulo 15 de Levíticos, do 23 a 35, que a pessoa que ela tinha fluxo de sangue, ela tinha que se ausentar de todo mundo, ela tinha que se ausentar do marido, ela tinha que se ausentar de todo mundo, porque aquela mulher era considerada como imunda. Se ela sentasse naquele banco ali, ninguém podia sentar mais, porque ela era considerada como imunda. Então, irmão, essa mulher, ela estava escravizada daquela situação, ela não podia viver na sociedade mais, porque aquela mulher, antigamente, ela tinha que ficar afastada, ela tinha que ficar num vale, separada de todo mundo, e ela ouviu a oportunidade. O que é que eu tenho que falar nessa noite, irmão? Aleluia! Vai vir a oportunidade, vai pra frente, toma atitude na sua vida, que não basta a gente orar, a gente tem que ter atitude. Você quer um emprego, mas você não distribui o currículo. Você quer uma porta aberta, mas você não corre atrás. Não adianta nada, irmão. Essa mulher, ela ouviu a oportunidade. Ela poderia ser apedrejada, porque se essa mulher, os homens vissem essa mulher na situação, ela indo para aquelas diante de Jesus e visse ela sangrando, ela podia ser apedrejada, porque na lei de Moisés, se alguém estivesse sangrando, essa mulher podia ser apedrejada. Mas ela falou, eu não estou nem aí, eu vou romper a multidão, vou ter Jesus. Se você veio aqui é porque você tem fé, irmão. Mas basta a gente ter uma atitude, basta a gente ter o Senhor verdadeiramente. E essa mulher, irmão, a Bíblia vai dizer que ela foi por trás de Jesus, tocou em sua orla, e os discípulos vão dizer, e Jesus falou assim, alguém me tocou, porque tocou diferente. A fé dela não é igual a dos demais, irmão. Jesus viu a fé dessa mulher, e Jesus falou, alguém me tocou diferente. Aí os discípulos vão dizer, Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, você disse que te tocou. Jesus, ele conhece a nossa fé, irmão. Jesus conhece a fé de cada um. A Bíblia vai dizer então que Jesus ficou ali e aquela mulher se apresentou diante de Jesus. E ela contou toda a verdade para Jesus. E quando ela está contando a verdade para Jesus, Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Aí o que acontece? Jairo ali vai adiante de Jesus buscar
um milagre pela filha dela, porque a filha de Jairo ainda estava doente, ainda estava enferma ainda. Aí vem aqueles servos de Jairo e fala: Jairo, não perturbe-se o mestre mais, porque sua filha está morta. Eu fico pensando, irmão, Jairo diante de um milagre ali, aquela mulher que tinha 12 anos, a mesma idade da filha dele, a mesma idade que a filha de Jairo tinha, irmão, era a mesma idade que aquela mulher estava padecendo. Eu fico vendo a fé de Jairo, aquela mulher, Jairo viu aquela mulher sendo curada com uma enfermidade de 12 anos, porque com certeza ela tinha ido para a igreja, Jairo já sabia a situação dela, e Jairo era príncipe da sinagoga, ele andava ali, e ele viu a situação daquela mulher, e quando Jairo viu aquele milagre ali, espontâneo ali, que ela tocou em Jesus, e ela foi curada, o servo de Jairo vai chegar para Jesus. Sempre é assim, irmão, quando Deus renova a nossa fé, vai chegar alguém e vai querer desanimar nós. A Bíblia vai dizer então que aqueles servos de Jairo vai chegar ali e vai falar: ó Jairo, é o seguinte, não perturbe mais o mestre, porque sua filha está morta. Quantas vezes, irmão, as pessoas querem matar nossos sonhos? Quantas vezes as pessoas querem falar que não tem jeito mais, que acabou? E Jesus está falando: eu vim para dar vida, eu vim para dar vida, vida com abundância, irmão. Jesus é o ressuscita nossos sonhos, irmão. Aleluia. Porque é impossível para você, é impossível para Deus. Muitas das vezes as pessoas não vêm com uma palavra de conforto: ou você vai conseguir, Deus vai dar vitória para você. Nós que somos cristãos, irmão, a pessoa que está caída, nós temos que levantar ela, nós temos que levantar. Ô irmão, você está triste hoje, mas Deus dá força para você. O próprio Deus, irmãos, ali no capítulo de Josué, capítulo 1, versículo 8, ele vai falar: ó Josué, seja forte e corajoso, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué estava triste, ele estava abatido, ele tinha perdido um homem que ele andou com Josué, ele andou com Moisés, ele estava abatido porque Moisés tinha morrido, mas o próprio Deus chegou até Moisés, até Josué, e falou: ei rapaz, eu sou contigo. Assim é na minha e na tua vida, irmão. Se você vê uma pessoa triste, independente se for da igreja ou não, levanta a pessoa, fala: não, irmão, você vai vencer, se Deus vai te dar vitória. Se está desempregado, vamos orar, Deus vai abrir uma porta de emprego. Glória a Deus. Amigo de verdade é assim, é a pessoa que tem alegria na sua vitória. É assim que a gente tem que ser. E a Bíblia vai dizer, irmão, que chegou aqueles amigos ali, assim como chegou os amigos de Jó. Muitas das vezes as pessoas só chegam para planejar a gente, irmão. A Jó estava passando por aquela situação, os amigos veio trazer uma palavra de conforto para Jó, quis só matar. É assim na minha e na tua vida. Quantas pessoas que só querem planejar? Para planejar é a multidão, irmão, mas para abraçar só fica Jesus. A Bíblia vai dizer então que Jesus vai dar uma palavra, e Jesus dá uma palavra de conforto para Jairo. Ó, o que ele falou: não liga não, crê somente. Basta, eu vou na sua casa. Jesus falou: eu vou na sua casa. E quando Jesus entra na casa, tem uma multidão chorando. Porque antigamente, irmão, a multidão ela era paga para chorar. A multidão, você não tinha muitos familiares, então você pagava uma pessoa, um povo, para começar a chorar ali naquela situação. E Jesus sabia a hipocrisia que estava dentro daquela casa. E Jesus falou assim: ó, a menina não está morta, apenas dorme. E o povo começou a zombar de Jesus. Muitas das vezes as pessoas zombam da gente, irmão, que está na igreja. As pessoas se levantam da nossa vida. É verdade. Temos que orar por ela, porque um dia essas pessoas que estão zombando de nós, um dia elas vão pedir oração para nós e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória. As pessoas que zombam, irmão, elas vão pedir oração para nós, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. As pessoas zombaram aqui de Jesus Cristo, mas as mesmas pessoas que zombaram teve que ver o milagre de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus falou assim: ó, coloca todo mundo para fora, vou entrar só você, a mãe e Pedro, João e Tiago, os três entrou. E quando Jesus entrou na casa, Jesus falou: Talita cumi, eu te digo, levanta. E quando Jesus deu uma palavra de ordem, que ó, irmão, quando Jesus dá uma palavra, já era, irmão. Jesus deu uma palavra para aquele centurião, falando assim: ó, pode ir, que seu filho está curado. Basta só uma palavra. Jesus ele transforma qualquer vida. Basta uma palavra, basta você ter fé. E quando Jesus entrou naquele lugar, a Bíblia vai dizer que aquela menina, a menina levantou, irmão, e Jesus falou assim: ó, dá comida para ela. E o povo que viu, aquele povo incrédulo que viu aquela situação, porque imagine, irmão, você não tem nenhum filho, você tem só uma filha sozinha, e você vê aquela criança sendo morta, você vê que não tem mais jeito mais. Você imagina a situação de Jairo, irmão, um homem que era sacerdote, mas diante, irmão, da situação, diante de qualquer coisa, independente do seu cargo, independente se você é prefeito, independente se é governador, se é senador,
você tem que chegar e prostrar diante de Jesus, porque já ele era bem visto, já ele era príncipe da sinagoga, mas ele não ligou não, ele falou, eu creio que eu só posso ir até Jesus. Só Ele pode fazer algo por mim, pela minha vida. Só Jesus, irmão, pode fazer algo pela tua vida. Aleluia. Só Jesus. Não adianta você bater de porta em porta. Você tem que ir diante de Deus. Você tem que ir diante de Jesus e pedir Ele, clamar Ele. Porque Jesus falou, entra no teu quarto em secreto, pede a Ele e Ele te recompensará. Então, basta a gente orar a Deus, buscar Ele em espírito e verdade. Porque se a gente ficar aqui batendo de porta em porta e não adianta nada, falando para um e para outro, não adianta nada. A gente tem que ir diante de Jesus. Aleluia. Jesus, irmão, Ele sabe de tudo, Ele conhece. O que é impossível para você hoje? Esse homem aqui, ó, Jesus fez 3 milagres nesse capítulo, e só nesse capítulo, Jesus expulsou os demônios, porque era legião. Esse homem aqui, ó, ele era preso numa situação miserável. A Bíblia fala que ele tinha uma legião. Verdade. Legião, irmão, antigamente uma legião significava 6.000 soldados romanos, 6.000 demônios tinha naquele cara. Imagina quando Jesus expulsou os demônios falou bem assim, ó, ô Jesus, deixa nós entrar nos porcos. A Bíblia fala que tinha 2.000 porcos, nem os porcos suportou aqueles demônios. A Bíblia vai dizer, irmão, que aquele povo ali chegou e mandou Jesus embora. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que estão agarradas nos bens materiais, tem pessoas que só querem as coisas materiais, não quer o dono do material, não quer Jesus Cristo. Você tem que buscar Jesus verdadeiramente, irmão. Você tem que adorar Jesus Cristo em verdade, porque Jesus, enquanto essa mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos, enquanto ela tinha dinheiro, Jesus não fez o milagre na vida dela. Quando ela acabou tudo, ela se prostrou e foi diante de Jesus. Enquanto você estiver lutando com a força do seu braço, você não vai conseguir nada. Mas enquanto você depositar sua fé em Jesus Cristo, Ele vai fazer por você. Aleluia. Porque se a gente depositar a nossa fé no homem, o homem é falho. Se você confiar em mim, eu posso errar com você. Se você confiar no Lula, o Lula pode errar com você, porque ele é falho, ele é homem. Mas se você depositar sua confiança em Deus, você pode ter certeza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode a Bíblia fala em Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou, todavia eu jamais esquecerei de vós. Você já imaginou, irmão? Uma mãe gerar o filho 9 meses na barriga, e ela pode esquecer do filho, mas Deus, Ele não esquece de nós. Isso que é amor, velho. Meu Deus do céu. Se você meditar uma coisa sobrenatural que Jesus fez, a Bíblia vai dizer, irmão, que tinha um homem que tinha 38 anos que estava enfermo naquela situação ali, em João capítulo 5. E todo mundo tinha esquecido dele, porque Jesus chegou para ele e falou bem assim, ó, quer explicação? Ele falou, Senhor, querer eu até quero, mas não tem ninguém que me joga no tanque. Aí Jesus chegou para ele e falou bem assim, pode ir que eu estou mandando para você. Pode, levanta e anda e leva a tua cama. Sabe o que ele estava falando, irmão? O que o homem não pode fazer, eu faço. O que o homem não pode fazer, eu faço. Então, irmão, não é depositar a sua fé no homem, não. Deposita em Deus, confia em Deus, confia nele. A Bíblia fala, Salmos 37, versículo 4, versículo 5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, deleita nele, e ele concederá a vontade do nosso coração. Então, irmão, essa mulher aqui, o que aconteceu foi o quê? Ela teve fé, mas ela teve uma atitude. Nessa noite, irmão, tenha fé, mas tenha atitude. Se você precisa dar um porta de emprego, você ora pela fé. Senhor, eu vou orar nesse currículo aqui. Eu vou orar nesse currículo e eu vou distribuir. E eu creio que o Senhor vai abrir essa porta de emprego. Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. E se eu me abrir uma porta de emprego, eu vou dar metade do meu salário para a igreja ali. Eu vou fazer um voto com o Senhor. E isso é fé, irmão. Isso é fé. Senhor, eu estou numa porta de emprego, eu quero uma promoção. Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu creio que o Senhor vai abrir. Isso é fé. Você tem que lutar, irmão. Você tem que. Abraão, ele foi ali, ele saiu daquele lugar pela fé. Porque imagina um homem, irmão, um homem que tinha fazenda, um homem que tinha tudo ali do bom e do melhor, andava com a família, e ele só ouviu a voz de Deus, e ele saiu pela fé. Deus falou para ele, Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou fazer uma grande nação. Você imagina, irmão, um homem largar tudo e ir para o deserto. A Bíblia vai dizer que ele saiu e Deus honrou ele. Na hora que ele ia, na hora que ele colocava a planta dos pés, Deus era com ele. A Bíblia vai dizer que chegou a tal ponto que ele levou Ló. Porque Deus falou, sai do meio da tua parentela. Ele levou o sobrinho dele ainda. E a Bíblia vai dizer que tudo
que Abraão era abençoado, Ló também era abençoado. A Bíblia vai dizer que chegou a tal ponto que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigavam uns com os outros, porque, irmão, isso é Bíblia. Anda com uma pessoa abençoada que você vai ser bem abençoado. Agora anda com uma pessoa torta para você ver como você vai ficar. Anda com uma pessoa serva de Deus para você ver o que vai ser na sua vida. Anda com uma pessoa de Deus. A Bíblia vai dizer que Ló, quando andava com Abraão, tudo era próximo, mas quando ele saiu, quando ele falou a Abraão, é o seguinte, ó, os pastores estão brigando, você vai com um canto, eu vou para o outro. A Bíblia vai dizer que Ló olhou para as campinas, olhou para aquele lugar bonito, estava cheio de capim, tinha uma paisagem bonita, tinha um monte de coisa boa que agradava os olhos, que, irmão, o que mais faz a gente pecar hoje em dia é o que agrada os olhos. A Bíblia vai dizer que agradou os olhos de Ló. E ele falou, Abraão, eu vou para ali. Porque Abraão falou, eu tenho convicção que Deus é na minha vida. Para onde que você escolher, eu vou. Se você escolher para lá, eu vou para cá. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Porque ele sabia que Deus era na vida dele. Não era o lugar, irmão. Não é o lugar que você está, é a presença de Deus que faz isso na sua vida. Não é o lugar que você está, é a presença do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Mas eu falo para vocês, irmão, anda com pessoas abençoadas, será abençoado. Porque Ló, ele só foi abençoado até ele estava com Abraão. Quando ele saiu, ele foi para as campinas, mas aquela campina ali, o próprio Deus destruiu. A Bíblia vai dizer que aquele lugar se prostituía, fazia tudo que era mal aos olhos de Deus. E Deus teve, pela intercessão de Abraão, Deus salvou Ló e as suas duas filhas. Porque nem a mulher ele salvou, porque a mulher olhou para trás. Não olhe para trás, irmão. Muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. A gente faz a obra de Deus e a gente quer olhar para trás. Deus ele transformou, Deus libertou, levantou Moisés para libertar aquele povo do Egito. Mas aquele povo olhou para trás, o povo desejou comer cebola, o povo comendo maná do céu, bebendo a água da rocha, desejou olhar para trás. Então, irmão, não vem olhar para trás não, vem olhar sempre para o alto, vem olhar sempre para Jesus Cristo, porque quando você olha para Jesus Cristo, Jesus ele tem algo melhor para mim, para a tua vida. Quando você está olhando para o foco é Jesus, assim como Pedro, ele olhou para Jesus, ele estava seguindo. Quando ele olhou de lado, quando ele olhou para o mar, quando ele olhou para o vento, ele padeceu, ele falou, Senhor me ajuda. Aí Jesus falou, homem de pouca fé, porque você tem olhado para o lado. Jesus, a maior dificuldade de Deus, irmão, foi tirar o Egito de dentro do povo. Porque tirar o povo do Egito foi fácil, mas tirar, o povo ficou 40 anos no deserto, só quem entrou na terra prometida, 2 pessoas, irmãos. Então, que a gente venha tirar o Egito do nosso coração, irmão. Que a gente venha olhar para o alvo, a gente venha buscar o Senhor Espírito de verdade, porque se a gente não fazer a vontade de Deus, não adianta nada, não adianta estar na igreja. Se você está aqui é porque você tem fé, mas venha ter uma atitude nessa noite, irmão. Venha adorar o Senhor Espírito de verdade. Se você não orar, vamos orar mais. Se você não buscar, vamos buscar mais. Se você não ler a Bíblia, vamos ler mais, porque o Senhor tem que falar assim, eu quero ser diferente, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero ser melhor, eu quero fazer o melhor para Deus aqui na terra. Nós temos que fazer o melhor para Deus nessa terra. Para nós aqui, irmão, nós temos que ganhar alma nessa terra, irmão. Jesus falou para nós ser um ganhador de almas, para que outras vidas sejam impactadas através da nossa vida. Domingo o pastor pregou aqui as obras da carne e as obras do Espírito. Que a gente venha fazer as obras do Espírito Santo de Deus, irmão. Que a gente venha buscar o Senhor Espírito de verdade, porque o Espírito ele não se limita a rodar, a pular, a só ficar profetizando, não. O Espírito Santo, a gente temos que dar testemunho onde que a gente passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus possa abençoar os irmãos nessa noite. Mas se você, irmão, a Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, falar, vai daqui para lá, ela vai. Se você falar, retira daqui, vai para lá. Assim foi essa mulher. Ela falou, se eu apenas tocar em sua obra, eu vou ser curado. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Vamos buscar o Senhor Espírito de verdade. Cada dia vamos fazer a vontade do Senhor. E que Deus venha abençoar os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, que eu quero fazer uma oração. Irmãos, vamos ter fé. Vamos ter fé e vamos ter atitude. Amém. Atitude e fé. Atitude e fé gera milagre. Eu creio, Deus. Atitude Deus. e fé gera milagre. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano eterno Deus. Sim, Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, na tua manifestação do teu Espírito.
Espírito Santo, Pai, continua, Senhor Jesus, fazendo a tua obra, Pai. Continua renovando, Senhor Jesus, teu Espírito Santo, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. O Senhor venha, Deus, abençoar cada um, Senhor, diante da tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por Senhor Jesus. Sim, Deus, tu sabe, Senhor Jesus, eu creio, Deus. Sabe, Deus, a tuas bênçãos. Jesus, Senhor Deus, eu creio, Deus, tu ajuda, Senhor. Visita cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Senhor. Vai entrando, Senhor, entra com providência, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus, repreenda todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Sim, papai. Abençoa ali, Pai, aquela hora da beleza de conquista, Pai. Sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, papai amado. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai. Quebra todo mal, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Abençoa o teu servo, Senhor Jesus. Deus, a palavra, Pai. Prenda todo mal, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus. Vitória, Senhor Jesus. Eu creio, Deus. Abençoa cada um, Senhor Jesus. Sim, papai. Sim, Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus.